Glória a Jesus. Glória a Jesus. Noiva do Cordeiro, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor por sua bondade e misericórdia, por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui, por nos conduzir, nos trazer até esta cidade em paz. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pelo pastor desta igreja, por todo o corpo de obreiros. Quero louvar a Deus pela vida do departamento de família desta igreja, por terem confiado a mim essa tamanha responsabilidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu sei que teria muitos outros, pessoas cheias de Deus, capacitadas para estarem aqui, mas quero louvar ao Senhor por ter me escolhido, e a igreja e a toda a liderança do departamento de família por ter confiado a nós essa responsabilidade. Muito obrigado por todo o acolhimento, pela receptividade, pelo cuidado, pelos mimos. Eu amei a minha cesta. Mel até se inspirou, Rodinelli já sabe. Obrigado pelo cuidado comigo, com meu esposo. Que Deus abençoe vocês. E deixo o meu abraço para toda a igreja de Cristo aqui nesse lugar. E quando o Espírito Santo fizerem, vocês lembrarem, ore por mim, pelo meu esposo. Quero louvar a Deus pela vida dele, meu amado, querido esposo Maércio. Ele é o sacerdote da nossa casa. E nada do que você vê aqui é resultado de uma mão só. Eu digo sempre que nós somos um cordão de 3 dobras. Deus, Ele e eu. Então ore por nós, para que o Senhor continue nos dando da sua graça e que o azeite continue fluindo na nossa casa. Amém? Irmãos, o Senhor está neste lugar. A atmosfera da glória, da presença de Deus inunda este lugar. E eu acho lindo, perfeito a forma como o Senhor tem de trabalhar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu passei a tarde relutando com esta palavra. E quando eu cheguei aqui do início ao fim, o Senhor confirmando aquilo que Ele colocou no meu coração. E se você está não só assistindo o culto, mas meditando no culto, você vai entender a linha de tudo isso. Por favor, se você pode, eu quero que você leia comigo. Glória a Jesus. Que você me acompanhe essa noite. No livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Capítulo de número 25. Glória a Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Bendito seja Deus. A partir do versículo de número 20. Livro do Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 20. Eu sei que você tem como acompanhar, ou pela sua Bíblia, pelo aplicativo, ou pelos meios que a igreja disponibiliza. Mas se tiver alguém do seu lado sem auxílio, compartilhe com essa pessoa e vamos meditar naquilo que o céu tem para nós. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus.
E quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo. Elas serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de Rebeca dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o contexto histórico que envolve esses versículos e, consequentemente, o capítulo de número 25 do livro do Gênesis, acredito eu que seja bastante conhecido de toda a igreja, porque o capítulo 25 está contando sobre a morte, está contando sobre a morte e sepultamento de Abraão, os descendentes de Abraão, os descendentes de Ismael, e chega na família de Isaque. E se você observar, e eu quero a sua atenção para que você entenda o contexto dessa mensagem, a esterilidade sempre fez parte da família de Abraão. A esterilidade não foi um assunto estranho ou pouco comentado na Bíblia. Você vai perceber ao longo da história, a Bíblia trazendo história de mulheres e de famílias que vivenciaram a esterilidade. A esterilidade passou pela casa de Abraão. E a história se repete dentro da família de Isaque. E, consequentemente, depois, você vai ver isso também acontecendo com Raquel, que era esposa de Jacó. Isaque se casa com Rebeca, ele se casa com 40 anos de idade. E a Bíblia vai dizer o tempo exato que eles lutaram contra a esterilidade. Diferente de algumas situações que a Bíblia não diz o tempo exato, mas no contexto de Isaque e Rebeca, a Bíblia é categórica com relação ao tempo. Só que se você parar para observar no texto, eles se casam, e quem conhece um pouco da cultura judaica, você sabe a importância que ter filhos, gerar filhos, ter descendentes, tinha dentro dessa cultura. Só que se você observar até alguns versículos, especificamente até o versículo de número 21, você não vê em momento algum Rebeca expressando incômodo, insatisfação por não gerar. Aqui é nítido, se é que nós podemos aplicar dessa forma, que um ciclo se repete dentro desta família.
Sara passou pela esterilidade. Eles sabiam as consequências e as marcas que a esterilidade tinha deixado dentro da família de Abraão. Agora, a mesma situação está se repetindo dentro da casa deles. E ela não se posiciona, ou seja, o que é um círculo vicioso é algo que não avança, que não progride, que não se resolve, ou seja, é uma situação cujas consequências voltam ao estado inicial e não há alteração. E ela não se posiciona com isso, ela não se levanta e diz: Deus, a situação está se repetindo, mude o quadro, interfira, traga vida para o cenário onde aparentemente de morte não produz. Não, ela não se posiciona. Diferente de Raquel, a Bíblia diz que Raquel se incomoda tanto com a esterilidade, e a gente sabe que havia outros motivos, por questões entre ela e a sua irmã, mas ela se incomoda tanto com a esterilidade que ela diz assim: dá-me filho, senão eu morro. Só que a Bíblia vai nos mostrar, e eu entendo que é como se Rebeca se acomodasse com a situação. Pela manhã eu preguei aqui sobre a consequência de tomarmos decisões fora da direção do Senhor. E dentro desse contexto dessa palavra, o Senhor ministrou algo ao meu coração, e eu quero ministrar para você. Não se precipite, mas também não seja acomodado. Eu vou repetir para você guardar. Não se precipite, mas também não seja acomodado. Por quê? Porque às vezes algumas coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, e eu não sou aquele tipo de crente, e pelo fato, né, quando a gente fala, os irmãos são baianos, aí o povo já começa a ligar uma coisa com a outra, questão, enfim, das religiões. Não, irmão, eu não sou aquele tipo de crente que tem medo de gato preto, de sexta-feira 13, de passar debaixo de uma escada. Só que eu tenho consciência que o mundo espiritual é real, ele existe. O problema é que nós estamos naturalizando tanto as coisas, que nós estamos nos acomodando com algumas situações. Porque algumas situações que nós enfrentamos só serão vencidas e geradas no campo da oração. E nós vamos nos acomodando. A gente vai olhando para algumas coisas e às vezes alguém diz assim: fulano, se posicione, olha o que está acontecendo, olha há quanto tempo você está vivendo isso, olha o histórico da tua família, olha o histórico da tua casa. Aí às vezes tem gente que diz assim: não, irmã, eu já me acostumei, na minha família é assim, na minha família quem não morre assim morre assado, há uma maldição, há uma genética, mais isso e mais aquilo. Só que eu acredito, irmãos, eu acredito na seguinte coisa: depois que eu encontro Cristo, depois do meu encontro com Cristo e daquilo que Ele fez na cruz, Ele é poderoso para mudar DNA, RNA, alterar a genética, quebrar maldição, interromper ciclos. O problema é que a gente se acomoda e diz assim: não, é assim mesmo, e vai, vai, vai. E talvez Rebeca estava olhando e dizendo: não, é assim mesmo, eu já estou acostumada. Isso é um ciclo que se repete na nossa família. Mas a Bíblia diz que quem se levanta em oração é Isaac. E nós estamos acostumados, e não leve a mal a minha fala, mas nós estamos, quando nós falamos de oração, é muito comum a gente associar a oração à mulher. É muito comum a gente associar a oração à mulher. Só que eu não sei se você já parou para analisar o que é ser sacerdote do lar. E eu não sou militante, mas ser sacerdote do lar não é só bater no peito e dizer: eu sou o homem, eu mando e eu faço. Ser sacerdote do lar inclui responsabilidade espiritual pela sua esposa,
pelos seus filhos, sim. Essa responsabilidade Deus deu ao homem. Então aproveita para mudar essa estatística. Oração não é só coisa de mulher. Oração é coisa de homem, de jovem, de criança. E aqui a gente vê Isaac se levantando como sacerdote do lar. Quem se incomoda com a esterilidade de Rebeca é Isaac. E a Bíblia diz que Isaac começa a orar pela esterilidade de Rebeca. É ele que começa a dizer: Deus, interrompe, muda este quadro. Tu fez na casa do meu pai, tu pode fazer na minha. Traz vida para o ventre de Rebeca. Traz vida para o ventre de Rebeca. Traz vida para minha casa. E sabe o que é que eu aprendi? Às vezes a esterilidade de alguém vai causar mais impacto em você do que na própria pessoa. E você precisa estar preparado. E você vai entender o que o Senhor quer falar conosco. Por quê? Porque às vezes quem está nesse ciclo não percebe. E aí às vezes Deus vai nos levantar como um agente impulsionador. Por quê? Irmão, você não é concorrente da sua esposa. Sua esposa não é sua concorrente. Quando a Bíblia vai falar de Débora, a Bíblia diz assim: e Débora, esposa de Lapidote. Quando a Bíblia vai falar do significado de Débora, a Bíblia diz que Débora foi uma abelha que Deus levantou em Israel. O significado do nome de Débora é abelha. Só que o significado do nome de Lapidote é facho de luz. E aí eu fiquei olhando para aquele contexto e a minha mente, ela viaja dentro da palavra. E aí eu fiquei imaginando ele dizendo: brilha Débora. Porque debaixo da minha cobertura eu não te impeço de crescer. Eu sou facho de luz para você ir. Houve áreas da minha vida que eu desfruto hoje, porque o meu esposo foi o agente de Deus para que eu rompesse essa esterilidade. Houve coisas que foi ele que olhou para mim e disse: invista, cresça, deixa Deus te usar. Eu tinha o maior pavor de tirar a habilitação. Ele disse: vá, tire a habilitação, dirija, tome o carro. Eu não quero. Semana passada ele não podia ir comigo. Aí eu disse: eu vou de hoje. Ele: vai não, pegue o carro e vá. Eu disse: eu vou dirigir para outro estado. Ele disse: por que você não vai? Aí eu tomei posse daquela palavra e disse: Deus, meus medos eu já conheço. Agora eu quero conhecer a minha coragem. Por que eu estou te dizendo isso? Porque existem áreas da vida de alguém que é estéril e é Deus que vai te usar como agente para interceder. Isaac se incomoda com a esterilidade de Rebeca. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai te mostrar. E eu não estou entendendo onde você quer chegar. Tem coisa na vida dos teus filhos que é Deus que está dizendo: começa a orar. Começa a orar pelo ministério dos teus filhos. Começa a orar pelo casamento dos teus filhos. Começa a orar acerca dos relacionamentos. Começa a orar sobre a vida do teu marido. Aí às vezes, sabe o que acontece? A gente diz assim: Deus, mas nem ele, nem ela acredita que pode acontecer alguma coisa. Só que Deus está dizendo: eu não estou perguntando se ele acredita. Eu estou te mandando se levantar para que essa esterilidade seja rompida. Começa a orar. Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco esta noite? Isaac se levanta. Olha que coisa linda. Isaac se levanta pelas áreas estéreis da vida de Rebeca. Isaac se levanta para clamar. E até aqui você não vê Rebeca se posicionando da vida. Quem se levanta, e aqui eu quero que você entenda, porque nós aqui nesta noite falamos de guerra espiritual, falamos de ferramentas espirituais. Quem se levanta para gerar primeiro em oração não é Rebeca, é Isaac. Isaac poderia olhar para aquela situação e dizer: eu gerei em oração.
O que está acontecendo na minha casa, o que vai acontecer no ventre de Rebeca, eu gerei em oração. O que é isso? Intercessão. Cobertura espiritual. E o Senhor nos trouxe aqui nessa conferência para nos ensinar uma coisa. E claro que aqui a Bíblia está falando de uma gestação física. Mas essa gestação física só aconteceu porque alguém se levantou para gerar primeiro no mundo espiritual. Deus está dizendo aqui para alguém: as gestações físicas, as coisas físicas, para acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família, mas ela só vai acontecer se você se levantar para gerar no mundo espiritual. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui? E aqui eu aprendi uma coisa que o Senhor ministrou ao meu coração. Espiritualmente falando, quem gera no espírito sente o mesmo impacto ou ainda maior do que quem gera no mundo físico. Quem gera no mundo espiritual sente o mesmo impacto ou ainda maior do que quem gera no físico. Eu imagino Isaac orando e sentindo o impacto, porque interceder é isso. O que é interceder? É cobrir. É tomar a frente. É eu chegar e me colocar na frente da irmã Júlia e dizer: irmã Júlia, enquanto você estiver aqui, tem cobertura. Tem cobertura sobre a tua casa. E por que quem gera no espírito sente o mesmo impacto? Porque se irmã Júlia está na guerra e eu me coloco na frente como intercessora, o ataque vem sobre mim. Eu sinto os reflexos disso. E nós estamos falando aqui de ferramentas espirituais para a nossa família, de despertamento espiritual para a nossa casa, de levantar um altar de intercessão na nossa casa. Deus está falando aqui com alguém: ei, eu tenho coisa grande para entregar para a tua família. Agora precisa que você se levante para gerar no mundo espiritual. Ítila, não é fácil. Eu estou gerando, eu estou sustentando coisas, eu estou carregando coisas, eu estou cansada de algumas coisas. E isso me faz lembrar, sabe quem? Agar. Agar não era esposa de Abraão. Agar era uma escrava de Sara. Não havia aliança, eles não eram uma só carne, mas tinha um filho. E sabe o que é que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que agora eles estão no deserto e ela coloca o menino lá, porque como instinto de mãe, eu imagino ela dizendo: Deus, eu tive estrutura para ser abandonada por Sara, zombada por Sara, eu tive estrutura para passar por tanta coisa, agora ver o menino morrer, eu não tenho estrutura, eu não aguento ver isso, eu vou colocar ele lá, para que eu não veja o menino morrer. E a Bíblia diz que chora Agar e chora o menino. Só que quando o anjo do Senhor vem falar com Agar, o anjo do Senhor não diz assim: não temas, Agar, eu ouvi teu choro. Ele diz assim: eu ouvi o choro do menino, porque Deus está levantando a questão de aliança, paternidade e legalidade. Porque por legalidade, filho é Ismael, não tem nada a ver com Agar. Aí Deus diz assim: agora tu já chorou, porque o céu respeita a nossa humanidade, irmão. Tu já chorou? Tu já chorou, não já chorou? Eu já te dei tempo para chorar. Agora ergue-te. Deus não disse assim: ergue-te, porque eu vou te dar vitória e Sara vai ver. Tu vai sair da posição. Não, ergue-te para carregar o menino. Sabe o que é que Deus está dizendo? A promessa não é com você,
mas passa por você. E eu sei que tem gente que está entendendo o nível do que Deus está falando aqui. A promessa não é com você, mas passa por você. Porque sabe o que é que Deus está dizendo? Levante-se para levantar alguém. Levante-se para carregar alguém. A promessa não é com você, mas passa por você. Sabe o que é que Deus está dizendo? A promessa não é sobre você, é sobre seu filho, mas passa por você. A chamada é sobre o teu marido, mas passa por você. Se levante para carregar. Ó, levante-se para carregar alguém. Levante-se para gerar por alguém. Jorebara sebria candalamai. Eu estou pregando para gente que está sentindo o impacto espiritual da guerra que você tem travado dentro da sua casa. Eu estou pregando para gente que você sabe o impacto para gerar, para romper, para que Deus traga vida para coisas que você tem olhado e o Espírito de Deus está dizendo: aparentemente daí não tem vida, mas vai gerar, vai crescer, alguma coisa vai acontecer. Quem pode adorar ao nome do Eterno esta noite? Aí Deus ouviu a oração de Isaac. Rebeca agora está grávida. E agora é como se eu pudesse imaginar Deus dizendo: Isaac, agora é eu e Rebeca. Eu sei como tocar no homem. Eu preciso liberar isso aqui esta noite. Deus tem os seus caminhos para trabalhar no coração do homem. Eu vou repetir e você guarda. Ei, Deus tem seus caminhos para trabalhar no coração do teu marido. Deus tem seus caminhos para trabalhar no coração do teu filho. Deus tem seus caminhos para trabalhar no coração da tua filha. Deus tem seus caminhos. Rebeca está grávida. Até então parece que está tudo bem. Agora, se tem uma coisa, irmão, que tira crente do comodismo, chama-se guerra. E eu não estou falando de guerra uns com os outros não, viu? Em nome de Jesus, isso aí é... Eu estou falando de guerra espiritual. Se tem uma coisa que sacode crente, é guerra. Se tem uma coisa que gera intimidade, é guerra. Se tem uma coisa que nos tira do comodismo, se chama guerra. E aí Rebeca agora começa a ficar preocupada, sabe por quê? Eu ainda não gerei. Mas o que é mais comum eu ouvir de pessoas, e certamente você já ouviu, de mulheres que estão gestantes, é a preocupação delas dizendo assim: eu estou agoniada porque a criança não está mexendo. E aí já entra naquela coisa: morreu? Será que a criança morreu? Eu tenho uma amiga que ela colocou na cabeça, ela disse: a criança não está mexendo como deveria mexer, morreu, e ela só sossegou quando ela comprou um aparelhinho para ela ficar olhando toda hora, e ela olhava toda hora para ouvir o barulho e etc. Você já sabe como é. Só que no caso de Rebeca é diferente. O incômodo não é porque não mexe. O incômodo é porque está mexendo demais. O incômodo é porque está saculejando demais. Ela fala que a movimentação no seu ventre é muito grande. E ela começa a olhar para o seu ventre e ela começa a dizer: que movimentação é essa? Algumas versões vai colocar a fala de Rebeca da seguinte forma: que guerra é essa no meu ventre? Ela estava vendo o que estava acontecendo? Não, porque guerra a gente não vê. Guerra a gente sente. Eu vou repetir isso aqui. Guerra a gente não vê, a gente sente. Sabe quando você está em casa assim: vou dormir, e o Espírito Santo diz: não dorme não. Entra no quarto dos teus filhos. Aí você diz assim: isso é coisa da minha cabeça, eu vou dormir. Ela é maracandara, maracébria. E eu preciso te dizer uma coisa, o Espírito Santo estava me lembrando disso enquanto eu estava ali sentada. Se a oração não te livrar,
ela te prepara para passar. E aí eu ouvi um amigo meu falando esses dias e eu guardei: quem adia a oração acumula problema. Eu vou repetir, você guarda isso: quem adia a oração guarda problema. Guerra a gente não vê, irmão, mas a gente sente. E como é que a gente sente? Comportamento começa a mudar, reações começam a mudar dentro de casa. Algumas coisas vão saindo do campo da naturalidade. A gente sente o impacto no corpo, dói a cabeça, é um peso, é um fardo. Porque guerra a gente não vê, mas a gente sente. Aí ela está dizendo: eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que tem uma guerra travada no meu ventre, está sacudindo demais. Eu imagino talvez Rebeca dizendo: será que eu vou abortar? Enfim, medicina, saúde não é meu campo de domínio, então releva a minha explicação se ela não se encaixar. Mas eu já ouvi de alguns profissionais e até de algumas gestantes dizer: eu saí da consulta e a médica disse que é para eu ter cuidado com os 3 primeiros meses de gestação, porque os 3 primeiros meses são os mais delicados, porque o próprio corpo, organismo, trabalha para expulsar aquilo que ele considera como um corpo estranho. E eu imagino talvez Rebeca dizendo: Deus, será que eu vou abortar? Eu passei 20 anos sem gerar, e agora que eu estou gerando, será que eu vou abortar? O que é que está acontecendo? Mas aí, quem está comigo diga amém. A Ludmila cantava um hino que ela diz assim: quando tudo parece estranho ao redor, o que é que a gente faz? Buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, levanta um altar de oração dentro de casa. Buscar a tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz. Guerra a gente não vê, mas a gente sente. Aí tem dias que a gente está dentro de casa e assim: Deus, tem uma coisa estranha acontecendo. Tem uma coisa estranha acontecendo. E eu me lembrei de uma coisa que aconteceu na casa, na família do meu esposo. Eu lembro-me que nós estávamos em casa e minha sogra sempre liga: vem aqui em casa, vem almoçar. Quando a gente chegou, ela disse assim: teu pai estava aqui em casa. E ele olhou para mim, e eles são todos espontâneos, sanguíneos. Ele disse assim: eu tô com vontade de chorar. Minha sogra achou que era brincadeira. Ela disse: porra, então chora. Ele disse: não, eu tô com vontade de chorar, eu tô sentindo um negócio. Eu acho que ela entendeu. Ele disse: pois vá pro quarto e ore. Ele se trancou dentro do quarto e foi orar. Nesse exato momento, a minha cunhada estava na região de Salvador, aonde ela atuava, indo assumir o plantão. E naquele momento ela precisou parar o carro por conta de algum problema. E quando ela para o carro, estava se aproximando dois homens, no intuito de sequestrá-la, de causar algum dano. E naquele momento meu sogro estava no quarto. O marido dela se aproxima, fecha o carro e eles fogem. Daqui a pouco ela liga e diz: ela já estava em ligação na hora, desligou a ligação e minha sogra disse: aconteceu alguma coisa. Ela disse assim: Deus me deu um grande livramento. Eu não sei se eu ia ser sequestrada. Ela disse: eu sou conhecida, eu passo aqui todo dia. Ele já sabe quem é a médica que passa para atender em tal lugar. Mas naquele momento meu sogro sabia? Não, porque quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Ei, havia quilômetros que separava, mas há um céu que liga. O laço quebrou e Deus deu vitória. Você está entendendo do que é que eu estou pregando aqui esta noite?
Eu sinto a presença do Eterno. Essa noite foi falado aqui de guerras espirituais e de ferramentas espirituais. Sabe o que é que Deus está dizendo? Levanta um altar de intercessão dentro da tua casa. Levanta um altar de intercessão dentro da tua casa. Para de olhar tudo com naturalidade. Comportamento muda, reação muda, e tu tá olhando dizendo: é normal, é da idade, não importa. Levante e diz: Deus, o que está acontecendo? O que eu gerei não vai ser abortado. O que tu me deu não vai ser abortado. A família que tu me deu não vai ser abortada. Levante as suas mãos aqui em nome de Jesus. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Quem está comigo, eu termino agora. Assim diz o Senhor: seu corpo, sua mente, você terá a estrutura necessária para carregar, para sustentar aquilo que está sendo gerado em você, através de você e na tua casa. Deus me trouxe aqui para declarar, e eu estou falando no âmbito espiritual: não vai ter aborto. Não vai ter aborto. Alguém já entendeu? E vem comigo. Quem está ligado na dimensão do Espírito, vem comigo. Porque assim diz o Senhor: não vai ter aborto. Esse casamento não vai terminar em divórcio. Essa festa não foi programada para terminar no tribunal. Não vai ter aborto. E Satanás está trabalhando para alterar o comportamento. Deus está dizendo: não vai ter aborto. Aguenta. Eu vou te dar estrutura. Tem alguém para adorar aqui? Tem alguém para adorar aqui? Se tem alguém para adorar, levante a mão, pelo amor de Deus. Porque o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: tu não vai abandonar, tu não vai desprezar. Mas está sacudindo demais. Mas Deus vai te dar estrutura. Recebe agora. Recebe agora. Nessa noite o clamor foi: Deus nos dá armas espirituais e nos ensine como usá-la. Aí o Deus, o Espírito da profecia que está sobre este lugar, me trouxe aqui para te dizer: recebe estrutura. Recebe recebe equilíbrio. Recebe equilíbrio. Porque Ele não é Deus de coisas pela metade. Quem começou a boa obra é fiel. É fiel. Oh, como eu sinto. Arabai, Joe Remaracandarai. Alabai, o Remaracandarai. Dorebara, subria, candorebai. Eu contemplo nessa noite sentenças sendo mudadas, corações sendo transformados, revolta caindo por terra, dureza de coração sendo quebrada pelo Espírito. Porque assim diz o Senhor: não vai ter aborto. Está sacudindo demais a estrutura. O que é que está acontecendo? Preciso encerrar. Rebeca, sabe por que está sacudindo demais? Sabe por que essa guerra no teu ventre? Porque no teu ventre estão sendo gerados. Você está gerando duas nações. Duas. Repita comigo: duas. 1, 2, 3, duas. Sabe o que é que o Senhor falou comigo? A guerra é no nível daquilo que você está gerando.
Se não lhe incomodar, e eu não pedi para você fazer isso em nenhuma das 3 ministrações, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: a guerra é no nível daquilo que você está gerando. Ítila, eu não gosto desse negócio de olhe para o seu irmão. Se tu não gosta, não tem problema. Nós vamos para o céu do mesmo jeito. Mas já que tu vai fazer, faça ligado. Olhe para essa pessoa e diga para ela: a guerra é no nível daquilo que você está gerando. Não entendi, irmã Ítila? Olha aqui para mim, eu tenho 3 minutos para terminar. Aleluia. Você está pensando que você está gerando coisa comum? Irmão, você está pensando que família é coisa comum? Você está pensando que o que Deus entregou para sua casa é coisa comum? Você está pensando que gerar filho é coisa comum? Você está pensando que casamento é coisa comum? O Senhor está dizendo: a guerra é no nível daquilo que você está gerando. Eu não estou entendendo, Ítila. Da tua casa, Deus pode estar gerando 2 nações. Dos teus filhos, Deus pode estar preparando resposta para esse tempo. O teu casamento, porra, lavaracandore, vai. A guerra é no nível do que tu está gerando. Tá pensando que tu está gerando coisa comum, é? Aí eu aprendi uma coisa: os ventres mais provados geraram frutos extraordinários. Olha aqui para mim, você não está gerando coisa comum. Não, por quê? Porque há uma sociedade aí gerando filhos de qualquer jeito. Nós estamos gerando filhos para Deus, casamentos que glorificam. Nós não estamos gerando coisa comum, sabe por quê? A sociedade, faculdades, grupos, em todos os segmentos, o que eles dizem é: família é instituição fracassada, só se for a deles, porque a minha é instituição divina. Eu não estou gerando coisa comum. Irmão, quer fazer raiva no inferno? Não tem uma coisa que cause mais raiva em Satanás do que a tua família em volta da mesa, cultuando a Deus. Eu fiquei pensando, quando o grupo de louvor estava cantando a bondade de Deus, minha alma sendo tomada pela presença do Senhor, eu pensei comigo: isso é um tapa na cara de Satanás, porque uma hora dessa tem muita gente se drogando, se acabando, e você está aqui com a sua família num domingo, erguendo um altar de adoração a Deus e dizendo: tua bondade me seguirá. Por favor, para terminar, se você ficar incomodado, eu já estou indo embora mesmo. Olhe para essa pessoa e diga: não vai ter aborto. Não vai ter aborto. Não vai ter aborto. Alabaracandarai, não vai ter aborto. Aí eu vou fazer igual meu pastor. Meu pastor, ele está no culto falando para a família, diz assim: se aguente, que você vai ter que suportar ela e ele até o fim. Não vai ter aborto. Alabarachorecandarai, não vai. Não vai. E aqui eu encerro te dizendo: aquilo que é gerado pelo Espírito pode até sangrar, mas não aborta. O parto pode até ser cesariano, mas não aborta. A gestação pode não ser de 9 meses, mas não vai abortar. Jorebacandarai, recebe estrutura, recebe graça, porque você vai até o fim. E quando eu digo isso, eu termino agora, irmão William. Quando eu digo isso, pensamentos de separação, malas, o Senhor está dizendo: desarruma. Eu já estava com tudo programado. O Senhor está dizendo: mude a programação. Eu vou te dar graça para ir até o fim. Vai gerar, vai nascer, vai crescer e será 2 nações. Eu não estou gerando coisa comum. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? O que você está gerando não é comum. É resposta de Deus para este tempo. Receba a graça.
graça. Seja revestido aqui agora. Receba cobertura espiritual para a tua casa. Recebe revestimento de Deus para a tua casa. Recebe estabilidade. Não vai surtar, não vai ficar doida. Não. Não vai largar as coisas pela metade. A festa não vai acabar em conflito. As bodas não vai acabar no cartório. Jesus está entrando e Ele está dizendo: pega a talha e enche, porque eu vou trazer vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Eu vou repetir: vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Prepare-se. Áreas estéreis estão recebendo o comando do dono da vida. E Deus está dizendo: áreas na tua família que eram estéreis, eu estou dando um comando de vida agora, dizendo: gere. Haja vida. Haja vida. Eu preciso liberar isso aqui. Casamentos que alguém olha e diz: é tão lindo, mas o Senhor conhece a raiz, o útero que foi gerado, esta união. Mas Ele está dizendo: eu entro hoje e digo: haja vida. Haja vida. Haja vida para esta família. Haja vida nesse relacionamento com os teus filhos. Haja vida. Haja vida. Quem recebe esta noite, erga a mão, erga a voz. Eu preciso saber onde está a primeira pessoa para Jesus essa noite. Jesus não foi embora. Continue ligado na tomada do céu. Eu quero saber se tem alguém aqui esta noite que ainda não é crente, que está afastado da igreja e quer entregar sua vida a Jesus. Você não veio aqui esta noite em vão, nem por um acaso. Não, eu vim porque alguém da família me convidou. Não, foi só um instrumento. Mas você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Nós estamos aqui com dois objetivos: glorificar Jesus e que a tua alma seja alcançada. Tem alguém para Jesus essa noite? Se tem, levante uma das suas mãos, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, que toda resistência, que toda fortaleza seja quebrada agora e haja liberdade de decisão essa noite. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que está afastado da igreja e quer entregar sua vida para Jesus? Se tem, a hora é agora. O Senhor está te convidando, o dono da vida, aquele que dá vida em abundância, estar aqui esta noite. E Ele tem vida para você. Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. Devolva o microfone à direção e prepare-se. Você está recebendo a estrutura necessária. Você vai até o fim. Até o fim. Que Deus os abençoe.